Jacques Wagner vai sair a qualquer momento da liderança do governo petista. Ele tá para ser empurrado para fora do barco pelo Lula e isso pode ser o pior pesadelo para o governo. Pode levar junto o governo. O áudio secreto do líder do Lula sobre o Banco Master. Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado, foi flagrado pela Polícia Federal em mensagens, atuando em prol do Banco Master, colocando mais uma vez o governo Lula no centro do escândalo Master. Mensagens inéditas dele com um dos donos do Banco Master, sócio do Vorcaro. E o que tá ali é explosivo demais. Jacques Wagner vai assumir a condição de laranja. É isso mesmo. O que José Dirceu fez no Mensalão, Jacques Wagner vai fazer agora no caso Master. O ex-governador baiano teria sido convencido a encarar sozinho a bronca. Pelo menos é o que dá a entender a nota de Lauro Jardim publicada nesta segunda-feira. Jacques Wagner vai pedir entre hoje e amanhã licença do cargo de líder do governo no Senado, posto que ocupa desde o início do governo Lula. Apesar de Wagner ter dito que continuaria na liderança até que o presidente peça que eu me retire e que achava muito difícil que Lula o ejetasse, sua permanência se tornou impossível. As revelações que vieram a público com a operação de busca e apreensão da PF, que teve Wagner como alvo central, são poderosas demais para serem ignoradas. O potencial de desgaste para a campanha de Lula é inquestionável. Jacques Wagner, de acordo com o que é dado como certo na cúpula do PT, foi convencido no fim de semana que só resta a ele, neste momento, sair e repetir o discurso habitual. Vai pedir licença para provar sua inocência sem prejudicar Lula. Urgente. Mendonça pode determinar a prisão do diretor-geral da PF, diz ex-governador. É isso mesmo. O ministro André Mendonça estaria indignado com a atitude totalmente absurda e ilegal do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A afirmação é do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. A determinação de Andrei Rodrigues teria sido no sentido de retirar os policiais que estavam trabalhando no dia da operação que cumpriu o mandado de busca e apreensão contra o senador Jacques Wagner, uma espécie de punição contra os policiais que cumpriram a ordem judicial emitida por André Mendonça. A atitude do diretor da PF pode caracterizar obstrução de justiça, segundo Mendonça teria confidenciado a pessoas próximas, diz Garotinho. O Jacques Wagner vai sair a qualquer momento da liderança do governo petista. Ele tá para ser empurrado para fora do barco pelo Lula e isso pode ser o pior pesadelo para o governo. Eu vou te mostrar agora como é que esse amigo de 40 anos do Lula, como esse amigo que agora está sendo apontado como intermediário entre o Lula e o Vorcaro, uma pessoa dessa importância, ao ser empurrada para fora do barco, pode levar junto o governo. Eu vou te mostrar como tirar o Jacques Wagner do caminho pode talvez sair mais caro para o Lula do que mantê-lo dentro do governo. A coluna do Lauro Jardim no Globo hoje traz a informação de que o Jacques Wagner vai pedir entre hoje e amanhã para se licenciar do cargo de líder do governo Lula no Senado. As revelações da operação da Polícia Federal, como eu mencionei, apontando que ele seria um intermediário entre o Vorcaro e o próprio Lula. Olha a relevância desse personagem que é o Jacques Wagner. Essa informação da Polícia Federal foi demais para o governo e ele está sendo empurrado para fora do barco petista. Mas ele não está saindo pela porta da frente, não. Embora ele tenha dito que ele está saindo, ou enfim, isso está sendo dito nos bastidores, que ele vai sair para poder as investigações seguirem tranquilamente, para poupar o governo. A verdade é que o Jacques Wagner está saindo pela porta dos fundos. Ele está saindo com um belo de um chute nas nádegas. O ponto é que o Jacques Wagner se tornou uma pessoa não grata dentro do governo petista que já está enrolado
enrolado até as tampas com escândalos. Óbvio que ninguém quer sair na foto com o Jacques Wagner, ninguém quer ficar ao lado dele num ano eleitoral, às vésperas, inclusive, do período eleitoral, como é agora. Só que o Jacques Wagner não é um aliado qualquer. O Jacques Wagner é um aliado que sabe tudo. Como eu mencionei, há 40 anos ele conhece o Lula, já foi 2 vezes o governador da Bahia. O caso Master começou na Bahia e tem toda a relação com ele e com aqueles que ele conhece. O Jacques Wagner conhece o PT, conhece o Lula e conhece as relações que envolvem o Banco Master, talvez mais do que o próprio Vorcaro. Por isso, tirá-lo da frente, afastá-lo, dar-lhe um pé e colocá-lo na geladeira, sem dúvida alguma, pode sair mais caro do que mantê-lo no governo. O Lula está diante de um verdadeiro dilema. O dilema do Lula nesse momento é: se ele fica no governo, ele chama atenção, ele vira um grande alvo para que as investigações prossigam não apenas contra ele, mas contra até o próprio Lula e todo o primeiro escalão do governo. Se ele sai do governo, ele pode ficar ressentido, ele pode se sentir rejeitado, e ao se sentir rejeitado, talvez ele queira levar junto sabe-se lá quem, ou sabe-se lá se o governo inteiro, porque é muito difícil acreditar que um Jacques Wagner envolvido no caso Master, que intermediava relações entre Vorcaro e o Lula, não saiba muito até do próprio Lula, claro, e de tudo e todos. Portanto, meus caros, o dilema aqui com o Jacques Wagner é total. Eu vou te contar mais um detalhe sobre essa história já, mas antes eu vou pedir a você que se inscreva aqui no canal. Se inscreva porque é de graça. A gente descobriu aqui no canal que muita gente acompanha as minhas análises, mas ainda não é inscrito. É o seu caso? Então se inscreva e faça parte da nossa comunidade. Bom, a cereja aqui desse bolo é esse dilema que eu mencionei. O Jacques Wagner, ele pode sentir o grande dilema do rejeitado. Você sabe o que é o dilema do rejeitado? É aquele que está ao lado, que é parceiro, que está sempre junto de alguém. Aí no momento em que você torna-se inútil ou torna-se uma pessoa ruim, é ruim sair na foto com você, te dispensam na primeira oportunidade. Você se sente rejeitado e esse sentimento de rejeição faz com que você queira atingir quem fez isso com você. Pode ser que o amigo de 40 anos, tomando agora um pé, que é o Jacques Wagner, em relação ao Lula, tomando esse pé, ele fale assim: quer saber? Eu vou sair a essa altura do campeonato, a essa altura da minha vida, com uma biografia manchada, vou manchar a biografia de todo mundo. Aqui no jogador que é expulso de campo e quer levar alguém, talvez ele possa e queira levar alguém. E tem quem sabe esse alguém não é o próprio Lula. Portanto, o dilema do Lula é esse: se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, e o Jacques Wagner talvez possa ser nessa história mais relevante do que o Vorcaro, que não quer falar nada. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir de olho nos desdobramentos dessa história e, sobretudo, no que vai acontecer com o Jacques Wagner ou o que o Jacques Wagner vai fazer acontecer com o próprio Lula. O áudio secreto do líder do Lula sobre o Banco Master. Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado, foi flagrado pela Polícia Federal em mensagens, atuando em prol do Banco Master, colocando mais uma vez o governo Lula no centro do escândalo Master. A Polícia Federal transcreveu um áudio, transcreveu mensagens inéditas dele com um dos donos do Banco Master, sócio do Vorcaro, e o que tá ali é explosivo demais. Quem revelou foi o Estadão, numa reportagem do Aguirre Talento. Vem aqui comigo, gente, porque cada frase é mais reveladora do que a outra. Jacques Wagner, para quem não sabe, é o líder do governo Lula dentro do Senado. É o homem, então, que conduz as pautas do Planalto, da presidência lá dentro do Senado. Foi escolhido por Lula para representar ele, Lula, lá no Senado. E talvez para representar também Lula em outros lugares e com outras pessoas também, né? Enfim, é o homem do Lula. E o Augusto Lima, do outro lado, é o ex-presidente do Banco Master, o banco do Vorcaro que quebrou, que virou a maior fraude financeira da história do país. Augusto Lima é o homem do Vorcaro. É entre os dois, Wagner e Augusto Lima, que a Polícia Federal achou as mensagens. Aí olha o áudio que o Wagner mandou pro Lima em agosto do ano passado. Leia aqui comigo o que foi que a Polícia Federal transcreveu. Vamos marcar que eu precisava conversar com você para saber como estão as coisas do banco. Hã? Como assim? Eu quero lhe passar como é que estão as questões da eleição. Saber como estão as coisas do banco? Líder do governo no Senado.
se informando sobre o banco que afundava, envolvido em escândalos de corrupção, escândalos de desvios, de fraudes financeiras, e ainda misturando as questões da eleição com isso? Como assim? Coisas do banco e coisas da eleição na mesma conversa. Mas por que isso é grave, Deltan? Porque essa conversa é do mesmo período em que tramitava no Senado uma emenda que interessava demais ao Master, um projeto de lei. Existe o FGC, gente, que é o Fundo Garantidor do Crédito. Esse fundo, ele existe para garantir o valor que você investe num banco. Ele devolve para você o seu dinheiro até o limite de R$250 mil se o banco quebra. Então você compra um CDB do Banco Master. Se o Banco Master quebra e você investiu até R$250 mil, o FGC, esse fundo, garante e devolve esse dinheiro para você. Aí essa emenda, esse projeto de lei, queria aumentar essa cobertura de 250 mil para R$1 milhão. De um lado, isso é bom para a sociedade porque aumenta a garantia para quem investe no banco, para você. Então é algo até legítimo de propor. Mas o problema nesse caso deles é que eles não fizeram isso pensando em você. Eles não fizeram isso pensando na sociedade e no interesse público. O problema aqui é o desvio de intenção e de finalidade. O objetivo deles não era proteger você. O objetivo deles era atender o pedido do Master e, ao que tudo indica, ganhar propinas por isso. O problema é fazer isso em troca de mesada, de apartamento, de viagens para o exterior. Porque isso aí é vender a sua função pública, é vender o cargo, é comercializar a confiança que a gente deu para essas pessoas. Isso é nos trair. Esse aumento do FGC, ele deixava um banco já quebrado como o Master captar mais dinheiro ainda e jogar o risco no resto do sistema, que é o FGC, que é garantido, que tem aportes de todos os bancos. E quando o FGC tem que garantir o dinheiro de um banco que quebrou, todos os bancos têm que aportar e isso sai do lucro dos bancos, as operações dos bancos que ficam mais caras. Fica mais caro no fim das contas o juro que é cobrado lá no seu cartão de crédito. Ou seja, no final, tudo sai do bolso do consumidor. E a Polícia Federal, ela mostra que logo depois de uma reunião no gabinete do Wagner, o dono do Master mandou para ele o texto dessa emenda, desse projeto de lei. Aí a Polícia Federal não usou meias palavras. Leia aqui comigo o que consta no relatório da polícia. O senador Jacques Wagner exerceu o mandato parlamentar de forma alinhada aos interesses econômicos do Banco Master, em padrão contínuo, sistemático e documentado, concomitante com a ascensão da organização criminosa. Ou seja, não foi uma vez, não foi algo pontual, que poderia ter sido uma coincidência, não foi sem querer. A própria Polícia Federal está dizendo que o líder do governo Lula usou o mandato de forma sistemática a serviço de um banco ligado a uma imensa fraude financeira, gerido aí por uma organização criminosa. E agora eu vou te mostrar o que foi que a defesa respondeu e como que esse fio chega no Lula. Mas a minha equipe me mostrou aqui que quase metade das pessoas que assistem aqui todos os dias aos nossos vídeos, ou com frequência, com uma grande frequência, elas não estão inscritas aqui no canal. Olha que loucura, gente. Você me acompanha nossas análises todos os dias, ou com uma grande frequência, então eu quero pedir para você se inscrever, clicando no botão de inscrição e também no botão do sininho, para você não perder nada por aqui e também para você nos ajudar a continuar crescendo e trazendo essas análises para vocês. Não custa nada para você e ajuda essa mensagem que é conjunta. Isso aqui é um ambiente compartilhado, é uma comunidade, esse canal é uma iniciativa nossa conjunta. A cada vez que você assiste, que você dá o seu like, que você espalha, é a nossa voz chegando mais longe. Então se inscreve aí e vamos lá. A defesa do Wagner, gente, ela negou tudo. Ela disse que nunca houve atuação, intermediação, negócio ou tratativa envolvendo projetos do Banco Master. Sei, é verdade esse bilhete. Disse ainda que eram conversas pessoais. Conversa pessoal sobre como estão as coisas aí no banco? Questões de eleição? Ah, isso é sim conversa. É conversa para boi dormir. A própria Polícia Federal ela já apontou que o Vorcaro viu o Wagner como um canal para mandar recado pro Lula. Eu te mostrei isso aqui no canal. Então veja, Wagner representante de Lula, Augusto Lima representante de Vorcaro. Tudo isso se soma ao apartamento, aos pagamentos milionários, aos shows da Taylor Swift como propina que a gente já mostrou aqui. Mas o que é novo é o senador, nas próprias palavras, cuidando aí das coisas do banco e tratar com o banco das coisas das eleições. A pergunta que fica é, o fio vai parar no Wagner ou o fio desse novelo sobe a rampa do Palácio do Planalto? Conta aí pra mim, o que você acha? Sobe a rampa do Planalto? E você acha que desta vez dá em alguma coisa ou vira pizza como sempre?
Eu vou demonstrar agora a derrota gigantesca de Alexandre de Moraes e de Vorcaro que ninguém viu. Mais uma porrada, vinda do próprio Supremo. Eu vou demonstrar uma virada no Supremo que é a pior notícia possível pro Vorcaro, pro Moraes e para toda aquela turma lá do Banco Master. Você que acompanha aqui o nosso canal sabe que o caso Master está na segunda turma do Supremo, que é formada por 5 ministros: Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça, Luiz Fux e Nunes Marques. E quem preside a turma, o presidente da turma, ele controla a pauta, decide o que vai ou não vai a julgamento, o que entra, o que não entra e quando entra. Pois é aí que tá a bomba. Lê aqui comigo o que disse a Malu Gaspar no jornal O Globo. Master, uma má notícia para Vorcaro no Supremo e para Alexandre de Moraes também. Em agosto, o decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, deixa o comando da segunda turma, colegiado responsável pela análise das decisões do relator das investigações do caso Master, André Mendonça. Pelo critério de rodízio previsto no regimento interno da Corte, a turma passará a ser presidida pelo ministro Luiz Fux, a quem caberá definir a pauta de julgamento das sessões presenciais pelo período de 1 ano. Fux sempre acompanha os entendimentos de Mendonça no caso Master e se converteu numa espécie de aliado incondicional do relator no conturbado ambiente da segunda turma. Já Gilmar Mendes se tornou o principal foco de oposição de Mendonça no colegiado, abrindo divergências e votando para derrubar prisões, não se cansando de associar a investigação aos excessos da Operação Lava Jato, ele nunca larga isso, é o osso que ele não larga, que ele próprio ajudou a enterrar no STF. Olha, eu já te explico por que isso atinge aí em cheio o Moraes. Sim, gente, o Moraes. Mas antes, deixa eu parar 30 segundos para te falar da Move On Marcas, que patrocina o canal. O Vorcaro, ele achava que ele estava protegido lá dentro do Supremo, né? Com escudo, com tudo. E aí ele descobriu que ele não estava. E sabe quem também vive achando que está protegido e não está? O empresário brasileiro. Porque ter CNPJ, ter site, ter rede social, nada disso protege o nome da sua empresa. Nada. O único jeito de garantir que o nome do seu negócio é seu de verdade é registrando a marca. Se alguém registrar antes de você, é você que perde o direito de usar o seu próprio nome, que você construiu, que você escolheu, em que você investiu sangue, suor e lágrimas. E a Move On Marcas, que é patrocinadora aqui do canal, é a maior assessoria de registro de marca no Brasil. São mais de 10 mil clientes, 100% digital, é rápido, é acessível e eles cuidam de tudo para você. Acesse aí moveonmarcas.com.br ou use então o QR Code que fica aqui na tela ou o link na descrição. Vou repetir, moveonmarcas.com.br. E aqui agora tá a grande derrota do Moraes e do Vorcaro que eu prometi para vocês e que quase ninguém tinha percebido. Os dias, gente, do Gilmar Mendes como grande escudo dos investigados do caso Master, como grande escudo dos ministros do Supremo enrolados até o pescoço nesse escândalo, estão com os dias contados. Esse escudo vai cair. Sim, em agosto o Gilmar sai da presidência, então entra o Fux, e aí o Gilmar perde o poder de controlar a pauta dos julgamentos, que vai estar então nas mãos do maior aliado do ministro André Mendonça na segunda turma. Isso vai ser mais um golpe duríssimo no Vorcaro e no Moraes, porque a ala norte-coreana do Supremo, aquela que é liderada justamente por Gilmar Mendes, por Alexandre de Moraes, que sem o controle da pauta da segunda turma, eles terão ainda menos espaço de manobra para blindar os investigados e para garantir a impunidade nesse caso, como o Gilmar tentou fazer agora no julgamento da semana passada, querendo livrar ali o Felipe Vorcaro, querendo livrar o Henrique Vorcaro, o pai do próprio Daniel Vorcaro. E na semana passada eu revelei aqui novas mensagens que foram ali enviadas por visualização única pelo Vorcaro, que parecem ter se dirigido a Alexandre de Moraes. E, gente, caso isso se comprove, vai ser prova de crime. Então nós estamos vendo se formar uma avalanche para cima do Moraes, com uma espécie ali de uma bola de neve, que vai rolando o morro abaixo, como naqueles desenhos animados, e que vai aumentando de tamanho, aumentando de tamanho, rumo abaixo, pronta para atropelar Alexandre de Moraes. Se você perdeu o vídeo da semana passada, clica aqui no sininho para você não perder nada que a gente lança aqui no canal. Aí você escolhe se vai ver ou não, mas clica no sininho que assim você pode acompanhar tudo. E por isso quero terminar perguntando para você. Você ficou feliz aí com essa derrota do Moraes e do Vorcaro? Com essa mudança que vai mudar todo o xadrez e a dinâmica do jogo em favor do interesse público, da sociedade e do bom andamento da investigação?
Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.